O delicado documento de mais de 170 anos marca o início dos trabalhos legislativos no Espírito Santo. Esta é a ata das eleições capixabas de 1834, o primeiro pleito para deputados no Brasil Império, quando o país se tornou independente de Portugal. Junto ao documento estão as atas das primeiras sessões da Assembleia Provincial Capixaba. A criação da Assembleia Legislativa, ela não foi algo que surgiu sem nenhuma precedência, né, sem nenhum histórico antes. Ela, na verdade, é uma das medidas, né, descentralizadoras da década de 1830 no Brasil, né, produzidas, né, em boa parte delas, pela criação do ato adicional, uma lei adicional à Constituição. Então, até a década de meados da década de 1830, cada província ela era governada por um Conselho Geral de Província. Era um conselho que o máximo que ele podia ir, em termos políticos, era a proposta de projetos de lei, que subiam para a Assembleia Geral, né, o Parlamento Nacional, que viravam lei ou não. Com o ato adicional, cada província pôde ter uma Assembleia Legislativa. O Espírito Santo, como era uma das menores províncias, populacionalmente, ela teve direito a ter 20 deputados na sua Assembleia Legislativa, né, foi eleita em 34 e tomou posse em 1835. A Assembleia Legislativa, ela podia funcionar 2 meses por ano, né? A duração dos trabalhos, né, anual era de 2 meses apenas. E ela é criada, né, a criação dela, a instalação dela, digamos assim, ela se deu em 3 momentos, né, que foram os dias 30 e 31 de janeiro de 1835 e o dia 1º de fevereiro, né, desse mesmo ano. Nos dias 30 e 31 foram os momentos preparatórios, né, são descritos nas atas como sessões preparatórias, em que, né, na primeira sessão foi feita a verificação dos chamados diplomas dos deputados, né, o histórico para ver se eles tinham condições de assumir aqueles cargos. A segunda sessão foi o juramento, né, na primeira eles tomaram posse, na segunda eles juraram os cargos. E na terceira sessão, que é de 1º de fevereiro, eles vão instalar de fato a Assembleia, que é a eleição da mesa diretora, né, o presidente João Clímaco de Alvarenga Rangel eleito presidente, é o primeiro presidente da Assembleia, né, e foi eleito o vice-presidente, o primeiro secretário, que vão conduzir a Assembleia nesses primeiros anos. Entre os eleitos para representar o povo estavam 5 padres e 15 civis. A maioria permaneceu na vida pública por muito tempo. Boa parte desses primeiros componentes, esses 20 homens que assumiram a Assembleia, eles vão continuar na vida pública da província até a década de 1860. Né? Então, nós podemos imaginar disso que a criação, na instalação da Assembleia, a consolidação de uma elite política, de uma geração política que vai governar, administrar os negócios da província até esse momento. E se a gente for um pouquinho mais longe, né, essa geração ela vai se fazer presente até a Primeira República, posteriormente ao Império. Então é um momento em que, quando a Assembleia é criada, que vários homens que de alguma maneira pela via militar, como padres, como grandes altos funcionários públicos, vão se reunir, vão se congregar nesse parlamento e vão construir uma elite ou uma geração política, né, que vai governar a província décadas, né, depois. Então é um momento muito importante para o Espírito Santo, que a gente pode pensar que pela primeira vez, sendo assim um pouco simplista, um pouco ousado, que se constrói uma ideia de um projeto político regional consolidado. O prédio da primeira Assembleia Legislativa Provincial funcionava no andar superior de uma cadeia pública, no centro de Vitória. As comissões permanentes, criadas poucos dias depois da primeira sessão ordinária, surpreendem pelos nomes: Comissão de Minas e Bosques, de Catequese e de Assuntos Eclesiásticos. As sessões eram realizadas de segunda a sábado, sempre às 10 horas da manhã, e duravam no máximo 4 horas. A primeira lei criada por este parlamento estabeleceu o número de empregados do governo e os respectivos salários. De maneira geral, as normas da época eram voltadas para a organização e estruturação da província do Espírito Santo. Formulação de leis em diferentes dimensões da vida social.
em questões econômicas, questões relativas à escravidão, né, que eram muito presentes, né, questões relativas à própria organização pública da província, porque para hoje, como nós estamos vivendo um Estado moderno consolidado, para a gente é muito fácil existirem procedimentos muito simples da vida pública, mas naquele momento, quem seria o porteiro, né, como que eles iriam organizar os papéis da administração, legislações e normas, por exemplo. Eram questões, porque era o momento que o Estado brasileiro estava sendo construído. A independência tinha acontecido em 22, então foram há 13 anos. Então era muito recente, né, o Estado brasileiro. Havia problemas que graçavam aqui há séculos. Então todas essas eram questões que a Assembleia tinha que resolver. As sessões eram abertas aos cidadãos, que podiam assistir em uma galeria separada, desde que estivessem desarmados, decentemente vestidos e permanecessem em silêncio. Já o acesso da imprensa não era permitido. Somente em 1868, a entrada de redatores de jornais foi liberada, uma inovação para a época. Visite o arquivo da Assembleia. Saiba mais sobre a história do Legislativo.